graças e paz. Vamos agora meditar na palavra de Deus e eu tenho um tema para nós falarmos. Jesus é o Messias? E aí você pode questionar assim, não, isso todas as pessoas sabem, Jesus é o Messias. Mas é importante termos comprovações bíblicas de que o que estamos falando é real. Se Jesus Cristo marca-se como o Messias, temos que comprovar biblicamente esse fato, historicamente, porque a Bíblia, existe parte bíblica, profética, que fala que Jesus Cristo é o Messias, e se fala porque os judeus não acreditam neste Jesus que nós cremos. Uma vez que eles eram estudiosos da palavra, que eles estudavam a palavra de Deus para pregar, eles aguardavam o Messias, e o Messias veio, e eles não viram, não presenciaram ou não reconheceram. Então, é nesse caso que nós vamos começar a estudar a palavra de Deus. Por que os judeus não acreditam em Jesus? Há na Bíblia cumprimentos proféticos que revelam claramente que o Messias veio na pessoa de Jesus? Fique conosco e vamos estudar a palavra. Para começar a explanar o assunto, vamos direcionar a nossa atenção inicial para o cumprimento profético de Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, que diz que o Messias que viria, ele teria que ser descendente de Davi. E a palavra profética nos fala, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre o seu ombro, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o seu trono de Davi. E o cumprimento? Registra na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 1, que a genealogia de Jesus Cristo está no capítulo 1, livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, olha só, Jesus é o quê? Filho de Davi. O que é gostoso é que a Bíblia, ele nos traz o cálculo certinho do nascimento, vamos colocar assim, desde Adão até a época de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, cronologicamente. Aqui fala, só que Mateus, como foi escrito para os judeus, ele começa de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá. E aí vai indo. Mais adiante fala, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então é o seguinte, cronologicamente, Jesus Cristo veio da tribo de Davi, cumprindo-se as profecias bíblicas. Outra profecia que eu considero muito relevante é o de Miqueias, capítulo 5, verso 2, que diz exatamente a cidade que o Messias deveria nascer. A cidade que o Messias nasceu exatamente, que é a cidade de Belém. Olha como é interessante. Em Miqueias 5, verso 2, vamos acompanhar aqui, que ele fala, depois que Jesus nasceu,
em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, os magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Olha só o cumprimento de Mateus que fala. E perguntaram: onde está esse recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes do sacerdote do povo e os mestres da lei, perguntaram: onde esse menino que se chama rei, que se chama Jesus Cristo, deve nascer? E juntaram-se os sacerdotes, os estudiosos da época falaram: Herodes, constam na profecia bíblica que este menino teria que nascer em Belém. Olha só que maravilha, a Bíblia cumpriu exatamente essa profecia. Ele nasceu onde? Em Belém. Foi predito também no livro de Isaías que o Messias nasceria de uma virgem. Isso é maravilhoso. Como duvidar, né? Como os judeus até hoje não acreditam, esperam ainda o Messias nascer. A profecia disse em Isaías 7:14, foi assim, foi predito que o Messias nasceria de uma virgem. Cumprimento. Mateus 1:18 nos fala: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele chamará Emanuel, que significa Deus conosco. A profecia de Isaías 9:1-2, ela é impressionante. Nos traz o nome de uma cidade que esse Messias que viria teria que ministrar e pregar nela. Olha só que maravilha. Praticamente era uma profecia que quem quisesse encontrar o Messias já saberia que um dia ele iria entrar naquela cidade e iria pregar. Isaías 9:1-2. E o cumprimento dessa profecia está em Mateus capítulo 4, 12, 14 e 17, que fala assim: Jesus voltou para Galiléia, saindo de Nazaré, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. E Jesus começou a pregar naquela cidade, dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. O povo que vivia nas trevas, naquele momento, viu nascer sobre aquela cidade uma grande luz. Meus amados irmãos, onde Cristo entra, as trevas vão embora. A profecia de Cristo também se cumpriu naquela cidade. Isaías também, ele prediz que viria um homem que moraria no deserto, olha só, e prepararia o caminho para o Messias. Isso se cumpriu na pessoa de quem? Lógico, João Batista, né? Isaías 40, verso 3, nos dá essa profecia. E no livro de Mateus, capítulo 3, 1-2, fala: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto das Judéias, e ele dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João Batista apareceu e pregava. Ele pregava onde? No deserto. Ele pregava onde? Nas cidades circunvizinhas, cumprindo o quê? O que foi dito pelo profeta Isaías, predizendo antes de acontecer. A
profecia também relatada no Salmo 78, verso 2, nos faz compreender porque Cristo falava em parábolas. Alguém está estudando a Bíblia e fala, mas por que Cristo falava em parábola? Se eu perguntasse para você, por que Cristo falava em parábola? Mas Salmo 78, 2 nos dá a resposta clara, para que se cumpra, para que o povo reconheça que o Messias prometido estava ali, e ele teria uma forma diferente de falar e ensinar o seu povo. Mateus 13, 34, 35 fala, Jesus falou todas as coisas à multidão por parábolas. Nada lhe dizia sem usar algumas parábolas, cumprindo-se assim o que fora dito pelos profetas. Abrirei minha boca em parábolas e pronunciarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Que maravilha, né? Outra profecia que, estudando-a, nós percebemos que o Messias prometido foi Jesus Cristo. E eu acho ela muito relevante, porque os judeus, nesse momento, ele com essa profecia, estava claro que o Mashiach, que é o Messias, né, que eles chamam, o Mashiach, estava claro que era ali, estava ali junto com eles. É a profecia de Isaías 35, versos 5 e 6, que diz, então, haverá um homem, alguém, que ele abrirá os olhos dos cegos e destamparão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará de alegria, e água irromperão nos ermos dos riachos no deserto. Cumprimento. Olha, eu vou ser claro. Se eu for falar o cumprimento, eu tenho que falar a Bíblia toda, os evangelhos todos, porque em todos os momentos, em todas as situações, em vários momentos, Jesus Cristo estava curando cegos, surdos, mudos, expulsando demônios, ressuscitando mortos. Como não reconhecer o Mashiach, como diz o judeu? Ele estava claro, nasceu de uma virgem, nasceu em Belém, até agora nós já vimos isso aqui, falavam em parábolas, pregou na Judéia. Olha só, tantas coisas que nós estamos vendo na palavra de Deus. Mas tem um outro cumprimento extraordinário, que está em Zacarias, o que prediz que Cristo iria andar em Jerusalém montado em um jumento. Essa aí é fantástico, né? Zacarias 9:9, que fala assim, alegre-se muito, alegre cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Cumprimento. Mateus capítulo 21, de 6 a 11, que nos fala, os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram um jumento e um jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos e montou Jesus Cristo num animal. E uma multidão estendia, uns tiravam suas vestes, colocava sobre o chão, outro pegava ramos, pegava folha, jogava pelo chão para simbolizar que o rei dos reis teria que passar por ali, passava em cumprimento da mensagem e da palavra de Deus, em cumprimento da profecia, e aquela multidão seguia o Senhor, e eles
alegre, animado. E o Espírito Santo operou que eles abriam a boca e diziam: Hosana nas alturas. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando ele entrou na cidade, diz a palavra de Deus, que a multidão perguntava: por que estão gritando? Quem é este que está vindo? E a multidão respondia em alto brando: este que está vindo, ele é o profeta de Nazaré da Galiléia, ele é Jesus. A multidão estava clamando o rei que passava e caminhava e passeava pela Jerusalém, cumprindo o quê? Cumprindo uma parte profética, uma palavra que profetizava que esse Messias que haveria de vir iria fazer. É ele, não é outro. Tem uma profecia também que ele fala muito assim, puxa, como não reconhecer? É Zacarias 11, verso 12, que fala assim, que Jesus Cristo fala que este homem, que esse Messias, ele ia chegar um tempo que ele iria ser traído e seria vendido. Vendido por quanto? Por 30 moedas de pratas. Cumprimento. Mateus 27, 3. Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado. Foi, tomando-se de remorso, devolveu o chefe do sacerdote aos líderes religiosos, o que? 30 moedas de prata. Cumpriu a palavra de Deus, ela se cumpre. Por que não dizer de uma profecia de Isaías 53, verso 7, que diz que o Messias seria oprimido, afligido, contudo, embora passasse por essas aflições, ele não abriria sua boca para se defender diante dos seus acusadores. É a profecia que está em Isaías 53, 7, porque essa acusação cairia sobre nós. Então ele não se defendeu. O cumprimento, Mateus 27, 12 e 14. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu diante das acusações. Então Pilato lhe perguntou: você não ouve a acusação? Você não está escutando o que eles estão fazendo ou falando? Mas Jesus nada lhe respondeu. Nenhuma palavra saía de sua boca. De forma que o governador ficou impressionado, porque aquele homem não queria se defender. Ele estava, irmão, carregando a nossa dor, a nossa culpa. Ele não tinha nada que se defender ali, ele não abria sua boca, porque a dor era minha, a dor era sua que ele estava carregando. O pecado era meu, o pecado não era dele. A profecia que ele carregava sobre si simbolizava a nossa salvação. Estava tudo nos ombros de Cristo, sendo carregado na cruz do Calvário. No livro de Isaías também prediz que o Messias receberia socos, cuspidas no rosto. Profecia, Isaías 50, verso 6. Cumprimento, Mateus 27, verso 30. Diz assim: pessoas cuspiram nele, tiraram-lhe varas e batia com ele na sua cabeça. E no capítulo 26 fala: cuspiam-lhe no seu rosto
e lhe davam murros, e outro lhe dava tapa e dizia: profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Meus amados irmãos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, largou, despojou de toda a sua glória, veio aqui para morrer e sofrer por mim e por você. No livro de Salmos também nos é dito que, além de zombar deles, as pessoas passariam por ele, zombaria dele e manearia a cabeça num sinal de rejeição. Se cumpriu também a palavra de Deus. E eu vou um pouco mais adiante. Essa eu considero humilhante. Salmo 22, 18, fala que esse Messias, que as pessoas um dia iriam pegar nele, tirar as roupas, tirar as vestes para a vergonha, iria dividir as suas vestes entre eles. Profecia dita em Salmos 22, 18, cumprimento, João 19, 23, onde tiraram as vestes de Jesus Cristo, repartiram as suas roupas entre eles. Eu me deparo diante de várias profecias, uma que eu faço questão de ler, e ler ela toda. É Isaías 53, de 3 a 10. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores, sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor, que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus estava maltratando e o ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu seu próprio caminho, mas o Senhor castigou seu servo, fez que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como ovelha quando corta sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Ele foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como um sacrifício para tirar os nossos pecados. E por isso, terás então, através desse sofrimento, vida longa, e verás os seus descendentes
Ele fará com que o seu plano, a partir desse momento, dê certo. Isaías 53. Então, meus amados, ele sofreu a nossa dor. O castigo que estava sobre ele era meu. A morte que ele levou era sua. Aquela cruz que foi preparada não era apenas de Barrabás, era nossa. Mas ele tomou as nossas dores. Então, o que acontece? O salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, como Jesus Cristo, por que Jesus Cristo morreu se ele não tinha pecado? Isso parece uma contradição, não parece? O salário do pecado é a morte. Então, nós pecamos, por isso nós morremos. É normal, pecamos, morremos, é um salário. Mas se a lógica é a morte vem por causa do pecado, Jesus Cristo não teve pecado, dentro de uma lógica, ele não poderia morrer. Então, de fato é isso. Tanto é que ele falava assim, olha, a minha vida ninguém pode tirar. Ele falava, né? Porém, eu as dou. Então, qual o segredo de tudo? Nós, uma vez que Cristo morreu, ele morreu. E como ele não tinha pecado, ninguém poderia tirar a vida, ele falou, olha, eu não tenho, ninguém pode tirar a minha vida, então eu vou morrer. Então eu tenho uma vida a mais, está nas minhas mãos a minha vida, porque alguém vai tirar. A vida que eu tenho por direito é minha, alguém vai tirar. E essa vida que alguém está tirando eu vou dar. Quer dizer, a vida, ele não poderia morrer, mas ele morreu. Então a vida que ele tinha, ele pegou e falou assim, a partir de agora, você morre, mas a vida que ele nos deu, nós vamos ser ressuscitados pela vida que ele nos deu. Então, olha, vale a pena. O mundo lá fora, ele não tem nada para nós. O que adianta é ganhar toda a terra, ganhar tudo e perder o reino dos céus? Qual foi seu amigo, parente, pai, mãe, irmão, não importa. Quem foi que fez tudo isso, entregou a sua vida para ninguém, sabe? Lá o mundo pode te dar o quê? Uns minutos de alegria. Mas depois você volta para casa, você vai ter uma festa, sai, dança a noite toda, bebe a noite toda. Aí quando chega em casa, vem um vazio, vem a ressaca. Alegria passageira, mas a vida que Deus te dá, ela é eterna. A vida que Deus te dá, o mundo não pode tirar. E eu deixo para você, nessa noite, essa mensagem. Deus tem um plano na tua vida. Entrega a tua vida para Deus, que Ele há de fazer maravilha. Ser salvo, Ele vai salvar você e toda a tua casa. Talvez a tua casa, a tua família esteja em desordem. Às vezes você olha assim, o marido, o filho, muitas vezes estão nas drogas, não importa. Entregue os seus caminhos ao Senhor e Deus irá abençoar a sua vida, abençoar o seu lar e trabalhar no seu coração. Deus abençoe a todos.